bem no coração do Brasil, tem um estado que mudou, nossa, mudou tanto, que está quase irreconhecível em só um século. Essa é a história de Goiás, sabe? Uma terra que explodiu em crescimento, mas que ao mesmo tempo enfrenta uns desafios gigantes. Bora entender como essa transformação toda aconteceu? Para a gente entender Goiás hoje em dia, é fundamental sacar essa dualidade. De um lado, é isso aí, uma terra cheia de oportunidades, um motor do agronegócio, um símbolo de que o interior do Brasil está se desenvolvendo. Mas do outro lado, é também uma terra de contradições. Esse crescimento super rápido acabou gerando desigualdades bem profundas, desafios enormes nas cidades. E é essa tensão, esse cabo de guerra, que vai guiar a nossa análise aqui. E olha, essa transformação toda não caiu do céu, não. Longe disso. Ela foi resultado de decisões gigantescas, de projetos que foram, literalmente, as faíscas que começaram um verdadeiro incêndio de desenvolvimento, mudando o rumo do Estado para sempre. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a ver a grande virada de chave. Pensa só, Goiás era uma região colonial super isolada, sabe? Mas aí, de repente, ele foi parar no centro do mapa do Brasil. Primeiro, lá nos anos 30, veio a construção de Goiânia. Já foi um baita passo para modernizar o estado por dentro. Só que o catalisador mesmo, o que mudou o jogo de verdade, veio nos anos 60, a inauguração de Brasília, bem ali na divisa. Isso não só criou a capital do país, mas foi como injetar uma dose de energia pura na economia e na população de toda a região. Então, o que acontece quando se criam, do nada, centros de desenvolvimento tão fortes? Vira um imã, né? É uma atração magnética, e foi exatamente isso. Esses projetos transformaram Goiás num polo que atraiu milhões de pessoas de todos os cantos do Brasil, todo mundo buscando a mesma coisa, a promessa de uma vida melhor. A primeira grande leva de gente veio do Nordeste. Vamos tentar imaginar famílias inteiras deixando para trás uma vida de dificuldades, tudo em busca de uma coisa: trabalho. Eram as novas cidades, as grandes obras, tudo isso acenava com essa promessa de uma nova oportunidade. Logo depois, veio uma outra onda de imigrantes, só que agora do Sudeste e do Sul do país. E a motivação aqui, olha, era bem diferente. Essa galera não vinha só para ajudar a construir cidade, não. O foco deles era transformar o campo. Eles foram atraídos pela expansão da fronteira agrícola, trazendo grana, tecnologia, um jeito totalmente novo de produzir no Cerrado. Então, o ponto-chave é esse aqui. O crescimento de Goiás foi puxado por dois motores potentes, funcionando ao mesmo tempo. De um lado, a explosão das cidades, gerando emprego em serviço, em construção, e do outro, a revolução no campo, com o agronegócio bombando. Juntos, esses dois motores criaram um ciclo poderosíssimo que não parava de puxar gente para lá. Ok, mas essa migração em massa para as cidades teve um preço. Teve consequências bem sérias. A sociedade goiana, que era quase toda rural, virou de cabeça para baixo em questão de décadas. E essa mudança tão rápida, tão vertiginosa, acabou deixando uma sombra. Olha esse número, mais de 50%. Em pouquíssimas décadas, mais da metade da população do estado passou a morar em cidades. É preciso parar e pensar na velocidade com que isso aconteceu. Essa virada foi uma das mais rápidas do Brasil todo. E é exatamente aí que está a chave para a gente entender os desafios urbanos super complexos que surgiram logo depois. E esse crescimento não se espalhou por igual, de jeito nenhum. Esse gráfico aqui deixa isso claríssimo. A gente vê que se formou uma faixa superpovoada, bem ali no eixo entre Goiânia e Brasília. Enquanto isso, enormes áreas no norte e nordeste do estado continuaram quase vazias. Isso, claro, só aumentou as desigualdades dentro do próprio estado. E o mais interessante é que essa dualidade não ficou só no mapa do estado, ela se repetiu dentro das próprias cidades. De um lado, a gente tem os centros planejados, bonitinhos, com comércio, serviços, toda a infraestrutura moderna. E do outro, as periferias, que cresceram sem planejamento nenhum, de forma super rápida, e aí a gente vê a falta de moradia, o acesso desigual a serviços básicos. É a grande contradição de Goiás, só que agora em miniatura, dentro da cidade. Bom, e toda essa história nos traz para o Goiás de hoje. Como é que um passado tão agitado moldou a identidade goiana? E talvez mais importante ainda, quais são os grandes desafios que o estado tem pela frente agora? É isso que a gente vai ver, o cenário que surgiu dessa baita transformação. A cultura de Goiás hoje em dia é um baita mosaico. É o reflexo direto de toda essa história de migração.
É uma mistura fascinante, né? Onde se tem as tradições indígenas e afro-brasileiras se encontrando com aquela cultura sertaneja super forte do interior. Agora joga aí por cima as influências das cidades trazidas por milhões de novos moradores. O resultado é uma identidade cultural super vibrante que está sempre se reinventando. E quando a gente olha para o futuro, os desafios são quase um espelho do passado. Aquele mesmo crescimento que trouxe tanta prosperidade, hoje exige um planejamento super cuidadoso. Precisa lidar com uma população que está envelhecendo e, ao mesmo tempo, com uma juventude urbana cheia de novas demandas. Mas a grande tarefa, o desafio central mesmo, continua o mesmo de sempre. Como é que se faz para superar as desigualdades gigantes que essa expansão criou? Como construir um futuro que não seja só rico, mas que seja justo e sustentável de verdade? E a gente termina com uma pergunta que, no fundo, resume tudo isso. A história de Goiás nos deixa com essa reflexão que vale para muitos outros lugares do mundo. Como é que se equilibra a força do motor econômico com a necessidade urgente de ter uma sociedade mais justa? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o próximo capítulo, o próximo século da história de Goiás.